Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, né? Eu, professor Rafael Costa e meu amigo Leandro Nascimento, somos professores aqui da rede, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e estamos muito gratos aqui da oportunidade de poder participar com vocês nesse momento, né? Agradecer à Secretaria Municipal de Educação, né, pelo convite e o apoio, né, todo o apoio da Multirio para que isso acontecesse. Vou deixar o Leandro também se apresentar melhor. Fala, galerinha, tudo bom? Muita satisfação estarmos aqui junto com o professor Rafael. Agradecer novamente a galera da Multirio, o pessoal da SME, que nos fizeram esse convite. Estamos aqui hoje para falar de algo maravilhoso, né, que é a matemática. E vocês vão ver que a matemática está muito presente também, inclusive no entendimento aí sobre a Covid-19. Exatamente. A gente está aqui para mostrar para vocês um pouquinho, né, das aplicações de coisas de matemática, né, de, vamos dizer assim, conteúdos de matemática que vocês já têm até, né, e talvez não saibam, né, ou não percebam a aplicação desse conteúdo diretamente em coisas do nosso dia a dia, né, da vida. E como a gente está com esse assunto, né, bem aí, né, na nossa TV, né, ligou a TV, parece que todo mundo fala de Covid. Então, a gente trouxe alguns dados, trouxe algumas novidades, que talvez vocês não saibam, para que a gente trabalhe a matemática por dentro dessa temática atual, que é o Covid. Então, a gente está aqui compartilhando com vocês, né, a nossa telinha, e a gente vai mostrar algumas coisas e aonde você obter, né, alguns dados. Então, vou começar aqui falando um pouquinho, né, do painel Rio Covid. Tá? Então, se você quiser acessar, né, do seu celular, do seu smartphone, do seu computador, o painel Rio Covid, você vai encontrar muitas informações aí sobre, né, os dados do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então, isso aqui é um resumão, né, tem muita coisa para você dar uma olhada sobre como está, né, a cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai falar da matemática em geral, vai trazer até dados nível Brasil também. Tá? Então, a gente vai recortar alguns pedaços desses aqui para a gente falar de conteúdo de matemática, você pensar, ih, caramba, realmente, né, isso aí eu já sei, é um conteúdo que eu sei e, pô, é tranquilo, eu utilizo isso no meu dia a dia, talvez eu não tivesse parado para perceber. Não é isso, Leandro? Isso, e para você que está nos acompanhando, nós queremos externar os nossos sentimentos, caso você tenha perdido alguém pela Covid, mas a gente pretende fazer uma abordagem mais leve, mais solta. Você está sendo convidado para uma conversa. Então, estaremos aqui, Rafael e eu, conversando com vocês, e a professora Lídia também estará no chat, em tempo real, aí, respondendo as perguntas que vocês forem colocando. Exatamente. Então vamos começar, né? Vamos pegar esses recortes que a gente fez para a gente mostrar um pouquinho de conteúdo matemático, que eu tenho certeza que muita coisa você já até sabe. E vamos atualizar vocês também, tá? A gente está pegando dados informativos do dia 26, tá? Que foi, né, um que a gente está bem próximo, e como isso, né, vai sendo atualizado diariamente, dia 26 a gente já tem uma realidade mais construída. Então, dia 26 de março, tá? Então vamos lá. A primeira perguntinha, né, que a gente tem, usando as informações que estão sendo fornecidas pelo próprio site da Prefeitura, onde estão mostrando, né, ó, total de casos confirmados. Então, temos aqui 221.340. A divulgação do dia anterior foi 220.547. Temos aqui o caso registrado, né, casos graves registrados no sistema da Prefeitura, tá? E a parte de óbitos. Então, a pergunta é, né? E aí, vamos ver se a gente consegue responder essa perguntinha. Quanto aumentou os casos graves quando comparamos a atual situação com a anterior? E aí, Leandro, como é que a gente vai tratar essa situação? Primeiro, qual dos três blocos a gente vai trabalhar, Leandro? Com qual dos três blocos de informação? Então, a gente está olhando para os casos graves agora, né? Então, o caso atual, né, o dado mais atual aí, mais recente, é 45.770. Mas quando a gente está perguntando quanto aumentou, né, Rafael, a gente vai ter que fazer uma diferença. A diferença entre dois números, né? Então, a gente pode subtrair, né, como a gente estava falando, a situação atual com a situação anterior. Então, 45.770 é a situação atual e vamos pegar aqui a situação anterior, que é 45.584.
Beleza. E agora você vai ver também a importância da tecnologia para o estudo da matemática, né? Porque as contas do dia a dia que o seu professor passa, que nós passamos também para os nossos alunos, são contas com números pequenos, que a gente consegue resolver no papel muito rapidamente. Agora, a gente vai trazer aqui algum recurso tecnológico para a gente conseguir fazer essas contas de forma mais fácil, mas sempre lembrando, galera, é importante também treinar essas contas, tá? Com certeza. Claro que depois que você já sabe fazer as contas, né, você pode, claro, que tentar, né, já otimizar para coisas maiores, para análises mais rápidas, a calculadora, por exemplo, né, para nos auxiliar nesse processo. Mas claro que O não tem nosso objetivo calculadora. aqui é mostrar justamente a matemática presente aí dentro desses números da Covid-19. Então, ó, fazendo a nossa continha, né, a gente tem aí um valor de 186, 86. né? Então, 186. Tá sem calculadora, vai deixar de fazer? Claro que não, né? Essa continha dá para você fazer tranquilamente, tá? Na mão, né? Vamos dizer assim, né? No papelzinho com sua lapiseira. Beleza? Então tá aí, né? O aumento. Então, como é que a gente sabe o aumento? A gente pega, né, os dois valores a serem comparados e faz uma subtração. Nesse caso, foi um aumento porque a gente verificou que da situação anterior para a nova, né, a gente teve realmente um aumento numérico. E se fosse, né, uma diminuição, né, você teria o contrário. O número não estaria aumentando e sim diminuindo, mas a conta ainda continuaria o maior menos o menor. Essa é uma questão típica de probabilidade e esse assunto, galerinha, é muito importante para os concursos aí que você for fazer futuramente, né? Tanto para o ensino médio técnico quanto escolas militares, é batata. Vai ter pelo menos uma questão de probabilidade. E aí você deve pensar assim, mas poxa, qual é o conceito de probabilidade? A probabilidade ela é uma razão entre o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Espera aí, Leandro, evento, espaço amostral? Que troço é esse? Vou devolver a bola para o Rafael aí. Explica aí, Rafael, o que é evento, o que é espaço amostral? Elementos do espaço amostral. Fiz aqui só para vocês darem uma olhada, né? Então, o evento, pessoal, é aquilo que você quer né, que você quer que aconteça. Nesse caso aqui, ele está falando, né, está fazendo uma pesquisa para quem está dentro dos casos graves. Então, o seu evento, né, o número, a quantidade de coisas do evento vai ser justamente essa informação, o que você quer, né, que são os casos graves. E o número de elementos de espaço amostral é o total, é a quantidade geral de casos, né, nesse caso aqui, falando de pacientes, né, então será o número total de pessoas aqui, né, de pacientes dentro da brincadeira. Então, sempre o evento traz a situação, a informação que você quer, e o espaço amostral traz a coisa ampla, a coisa de forma geral. E aí, quais são os números, então, que a gente vai utilizar para achar essa probabilidade, né? Então, nós podemos colocar a probabilidade, o 45.770, que vai ser o nosso evento, sobre os 221.340. Lembrando, né, pessoal, que o evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Então, não tinham como pegar pessoas que não estavam contaminadas, por exemplo, para fazer esse sorteio. Então, dentre as pessoas com casos confirmados, nós temos 45.770 de casos graves. Então, repara que vai aparecer um outro assunto aí. Nós temos agora uma divisão e a probabilidade, via de regra, ela pode ser exibida como uma fração. Não precisa sempre remeter uma porcentagem. E aí, como é que você acha, então, a fração irredutível dessa fração aí? É descobrindo o MDC, que é o máximo divisor comum. Caraca, Leandro, outra parada que eu nunca sabia que servia para alguma coisa. Exatamente. O MDC entre esses dois números aí é justamente o número 10. Repara que tem um zero que aparece em cima, no final do número, e um zero que aparece no número de baixo também. Ah, Leandro, então significa que se eu dividir
o numerador e o denominador por 10, eu encontro essa fração irredutível. Cara, é isso mesmo. Então, você vai dividir por 10 essa fração. E por que eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador e no denominador? Justamente para não alterar a fração, né? Então, por isso que nós podemos dizer que isso é uma igualdade, uma equivalência entre frações. É a mesma quantidade, pessoal. Só que essa fração que agora nós estamos exibindo para vocês, ela se chama fração irredutível. E aí apareceu o lance do MDC. Então, ó, resolvendo a continha, pessoal. Fazendo aqui a simplificação por 10 ou direto, né, já que você está com a calculadora, se for com calculadora, você poderia dividir direto 45.000 pelo, né, 221.340, né, tranquilamente. Ou dá uma simplificada para diminuir o número e depois faz a conta. Então, ó, se nós dividirmos esses dois números, porque com fração você perde um pouco a noção da informação básica que você quer, né? Então, por isso, a gente tem, né, o cuidado de fazer a divisão. Tá? Então, 0,2067, está encurtando o número. Beleza? E esse número ainda não traz uma informação muito clara para a gente. O ideal seria conseguir esse número em percentual. Se fosse um percentual, aí eu consigo ter uma noção clara do que eu estou falando. A cada 100 acontece, né, determinada coisa, fica muito mais fácil. Então, para isso, eu preciso que essa informação seja, né, multiplicada por 100 para poder usar o símbolo do percentual. E aí, lembrando que multiplicar por 100 são andar duas casinhas, né? Então, percentualmente, a probabilidade disso acontecer, né, é de 20,67%. E aí fica mais claro para mim como é que é a ideia, né? Qual é a probabilidade? É muita ou pouca, né? Olhando para esse número, você acha que é muito ou pouco a probabilidade de, se você é um caso confirmado, você estar entre um caso grave, né? Então, você vê que, né, você consegue fazer essa comparação com um percentual de uma forma mais clara. Então, o que essa porcentagem está nos dizendo? A cada 100 pessoas confirmadas, aproximadamente 20 pessoas estará dentro dos casos graves. Leandro, diminui um pouquinho esse número para eu poder entender melhor. A cada 10 pessoas confirmadas, 2 são casos graves. Então, é importante mesmo a gente tomar todos os cuidados aí que estão sendo colocados pela ciência. Exatamente. Então, vimos aí, né, uma aplicação bem tranquila, né? Você viu que a probabilidade nada mais é do que uma divisão. E, com o auxílio de uma calculadora, as contas que talvez, né, fossem um pouquinho mais complicadas ficam bem suaves e você consegue bastante informação com relação a isso. Tá? E, para fechar o nosso bate-papo, a gente vai falar de um assunto que tem sido divulgado demais pela mídia, né? Que é a famosa média móvel, né? Está passando aí toda hora na TV, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a média, né? Sobre essa medida de posição, e depois a gente vai explicar para você o que é a média móvel e como é que ela está sendo utilizada para tirar parâmetros aí, se estamos indo bem, né? Não a nível Brasil, mas a nível mundial, bem ou mal no combate à pandemia. Tá? Então, o que é você utilizar uma medida de posição, né? E principalmente, que a gente vai falar, é a média. A média vocês já até utilizam, né? Vocês já fazem por exemplo, média do bimestre, né? Então, você tem uma sequência de avaliações, e aí você soma aquelas avaliações, geralmente divide pela quantidade de avaliações. Então, sei lá, se você tem 2 testes e uma prova, você vai somar a nota desses testes e provas e vai dividir por 3 se todas valem o mesmo peso, né? Se todas valem 10, por exemplo. Então, a média nada mais é disso. Você pegar os dados que você tem, somar e dividir pela quantidade, para você tentar unificar, trazer para si um valor único, que eu até estou representando por essa figurazinha aqui da esquerda, esse vermelhinho aqui, esse boneco vermelho, que represente todos os outros dados que você tem na mão. Então, é um único número para tentar representar uma certa quantidade de valores.
Tá? Então, isso é fazer a média, e fazer a média você já até, né, costuma fazer para tirar as notas aí de avaliação. A gente vai fazer algumas considerações sobre essa média, só para você ver que você tem que ter um cuidado ao utilizá-la, né? Então, pegamos aqui um exemplo, tá, de 7 crianças. Então, temos crianças, né, que está em espanhol, né? Já estamos fazendo uma parceria também matemática / línguas, né? Então, temos aqui de 3 anos, né? 3 anos, 5, 6, 8, 9, 9, 9. E aí, qual é a idade que representaria esse conjunto de valores, né? Como é que a gente faz? Se a gente tem 7 idades, a gente pode somar as 7, tá? Então, 3 mais 5, mais 6, mais 8, mais 9, mais 9, mais 9, que dá 49, tá? E dividir essa quantidade pela quantidade de termos que você tem, que são 7. Então, dividindo por 7, a gente tem uma média de 7 anos. Então, o grupo pode ser representado por um valor que tenta atender tanto, né, os menores aqui, que é o 3, né, quanto os maiores, que no caso aqui seria o 9. Então, pela quantidade de pessoas com 9, ele acaba ficando mais próximo do 9, né, e mais distante um pouco do 3. Mas o 7 seria essa medida de posição que a gente chama de média, que atenderia, né, esse grupo. Nem sempre, pessoal, a média é um bom representante para esses dados, né? Exemplo clássico, né? Se eu acrescentar aqui, a gente já tem um afastamento. Repara que o 3 anos não se vê bem representado quando ele fala no número 7, né? E aí entra uma questão que a gente chama de desvio, né? Análise de desvio, que a gente vai tentar te mostrar sem fazer contas, né? O desvio é a distância do valor que você encontrou para a média para os valores mais extremos. Tá? Então, para cada um dos valores, você tem um desvio. Então, o 3 para o 7 não ficou muito legal, mas ainda está um valor que ainda dá para aceitar. Agora, se a gente acrescenta, por exemplo, nosso mestre Jedi aqui, né, com 1000 anos, por exemplo, e tenta fazer essa média, repara que agora eu não vou ter mais 7 idades, eu vou ter 8 idades. Né? Então, entrou mais um personagem para fazer a conta. E ao somar todas as idades e dividir por 8, eu já fiz aqui, né? Peguei o 49, que é a soma desses 7, mais o 1000, e dividi por 8. Por que 8? Porque agora não são mais só as 7 crianças acima, tem o Jedi aqui na conta. E a gente encontra o número 131,12. Então, repara que, apesar de eu estar utilizando a média para fazer essa representação, a média não foi um bom representante para o caso que eu estou fazendo. Por quê? Porque há números muito extremos. Então, toda vez que você tiver números muito extremos aos valores usuais que você está vendo, a média não vai ser um bom representante para você tirar esses valores da medida de posição. Ó. 131 anos não corresponde à massa da galera. Né? Está até fora do intervalo de 3 a 9. Né? Foi muito além do que você precisava. Então, a média não serviria, por exemplo, para tirar um representante para as 8 pessoas. Para essas 7 de cima, só as 7, sim, beleza. Agora, para as 8 já não serviria. Né? Você teria que abordar uma outra estratégia. E aí, Leandrão? Eu acho que você está muito bem colocado. Em estatística, a gente fala que esse dado, assim, muito acima, é chamado de outlier, né? Só para a galera saber que existe um nome específico na estatística para esse cara. Exatamente. Então, aí você tem outras opções de medidas de tendência de posição, né? De medida de tendência central, que a gente chama. Que seria calcular uma mediana e uma moda, né? Que são outras formas, mas aí é um outro assunto para a gente trabalhar. Tá? Então, tem outras formas. Geralmente, a média, para o que a gente tem feito, ela tende bastante. Tá? Rafael, mas e a média móvel? Né? Você falou da média móvel. Como é que funciona a média móvel que eu escuto toda hora na televisão? Vamos pegar aqui o funcionamento da média móvel. Então, o que seria essa média móvel? Já que você já sabe o que é média, né? Então, a média móvel, pessoal, é você calcular várias médias dentro de um trecho de, no caso aqui da gente, de tempo. Né? Então, para a situação da pandemia, como é que tem sido feito? Tem se pegado 7 dias e feito aquela média, aquele representante que a gente acabou de te mostrar agora, para representar um conjunto de 7 dias. E a cada bloco, né, a cada dia você puxa 7 para trás e faz a média.
Mas a análise real mesmo, né, a análise que está dando informação para a gente com relação à Covid, é analisar a média móvel do dia com a média móvel de 14 dias atrás, que é o período, né, onde a gente tem escutado, né, que o vírus ainda fica ali, né, meio que ativo na situação. Então, esses 14 dias, essa comparação dos 14 dias é que é essencial. E a gente vai falar do percentual que é usado para essa análise. Então, primeiro vamos tentar fazer a média móvel de 7 dias. Tá? Então, olhando para esse gráfico aqui a gente está falando nível Brasil, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, nesse gráfico, você consegue, ó, dados pandemia, Rio de Janeiro já apareceu para mim, né? Apesar de ter informação nível Brasil, eu poder mudar aqui. Então, aparece aqui para mim quanto é que está sendo o valor real do dia, né? Então, ó, 84.245 no dia 26, e a média de 7 dias, né? Contando com esse dia, mais 6 dias para trás, está dando 76.146. Então, vamos ver se isso é verdade, né? Então, anotei numa tabela todos esses valores, tá? Então, o dia do 26, que está dando 84.245, dia 25, que está dando 100.158, 24, 89, e assim sucessivamente. Tá? E trouxe para uma tabela para a gente trabalhar. Tá? Então, ó, 84.245, 100.158, e assim sucessivamente, 7 dias contando o dia 26. Tá? Então, está aqui, né, para eu tirar a média. Então, qual seria o representante desses 7 dias? Trazendo para a calculadora, né? A gente pode fazer isso aqui rapidamente, né? Eu já até fiz, está até ali embaixo, 84.245, mais, vê se os números vão sair certinho, né? Porque às vezes ele dá uma bugada aqui no meu clique. 158, mais 89.992. Se algum sair errado, aí fala. 82. Beleza. Opa. 82493. Depois, no dia 22, 49.293. Depois, 47.774. 79.069. Então, até o dia 20. Do dia 20 até o dia 26, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, fazendo a continha, né, de soma, todos eles pela quantidade, a gente tem aí um valor de, como já está aqui, ó, 76.146,28. Lembrando que o 28, né, a gente descarta esse valor, né, e pega o inteiro, né, inferior. E aí, no gráfico aqui, você vê que é justamente esse valor, tá vendo? 76.146 é a média dos 7 dias. E aí, como a mídia divulga todo dia a quantidade de novos casos, fica fácil a gente ir construindo essas informações, por isso que já tem até um gráfico pronto aqui. Não é isso, Leandro? Isso mesmo. Mas foi muito bem colocado. E aí, como é que a gente faz a nossa comparação para a pandemia? Como é que a pandemia tem sido trabalhada com relação à média móvel? Você já sabe como é que faz a média, já sabe como é que trabalha com a média móvel. Agora, como é que você compara? Pega essas médias móveis diárias, como é que você trabalha com elas para entender se o panorama está melhorando, piorando ou está se mantendo, né, regular ali, instável, né, estabilizado. Você vai comparar dentro do período do coronavírus, que, né, as pessoas, os profissionais habilitados falam que são 14 dias. Então, eu vou comparar do dia 26, a média móvel do dia 26, com a média móvel do dia 12, que são 14 dias de diferença, né? Então, do dia 12, no dia 12 de março, eu tenho um valor de 70.593 de média móvel. Repara que o valor do dia foi 85 mil, mas de média móvel, que é do dia 12, pegando 6 dias para trás, né? Dia 12 mais 6 dias para trás, deu 70.593. Ou seja, a média aumentou ou diminuiu, né? Até botei aqui, ó. Média dos 12, no dia 12, média móvel, 70.593. E a média do dia 21, do dia 20 até o dia 26
estava dando 76.146. Lembrando que a gente pode não considerar, né, esses valores pós-vírgula, vamos dizer assim. Né? Então, seria esse valor aqui. Então, aumentamos ou diminuímos, Leandro, com relação a isso? Está aumentando bastante aí, né? Então, para saber quanto aumentou, a gente vai fazer uma divisãozinha, não é isso, Rafael? Exatamente. Para a gente analisar se está aumentando, diminuindo ou se mantendo, né, a gente até pegou aqui para a informação de vocês, né, a informação está aqui, ó, por exemplo. O site ele diz, né, se o valor encontrado for apenas 15% maior ou 15% menor que as semanas anteriores, ou seja, né, dentro desse espaço, tá? Você vai fazer a análise de que a coisa está estável. Então, não pode extrapolar os 15%, né? Você fica com 15% como se fosse aí a tua régua, né, para você analisar. Então, eu vou fazer uma conta com o Leandro para ver se está dentro desses 15% ou está extrapolando os 15%. Tá? Então, vamos fazer uma análise aqui rápida com os valores encontrados. Então, eu tenho que analisar os 76.146. Então, vou pegar ele, 76.146. E vai dividir por 70.593. E vou ver quanto isso vai extrapolar dos 100%. Tá, pessoal? Isso tem que ser uma conta percentual. Então, 70.593. Estou dividindo um pelo outro, maior pelo menor, nesse caso, e multiplicando por 100 para virar uma informação percentual. Está dando 1,07, né, 8, etc. e tal, multiplicando essa informação por 100, agora sim eu tenho um percentual, né, um percentual de 107,86. Tá? Então, o percentual que a gente encontrou foi um percentual de 107, não é isso? Isso. 86%. Ou seja, o seu início de análise era o 100%, tá? Que era a média menor, né? Que era a média do dia 12. E ela passou para 107,86. Logo, quanto ela aumentou, né? Teve um aumento percentual de 7,86. E sabendo que, né, a gente considera um aumento de casos, né, dentro de uma faixa de 15%, tá? Então aqui a gente está abaixo dos 15%. Então a gente ainda considera, nesse trecho que a gente analisou, tá, sendo bem claro, apenas no trecho, que essa situação está boa. Não está boa, mas ela está estável dentro da análise que está sendo feita. Primeiro você analisa, a situação está boa, está ruim, está regular. Então vamos supor que a situação esteja ruim. Se eu não mudei o cenário, ela continua ruim. Se ela era boa e eu não mudei o cenário, ela continua boa. Então é essa análise que você tem que prestar atenção e fazer, né? Então, nesse momento, a gente está mantendo uma estabilidade dentro do cenário que a gente já está. Se a gente pegar lá atrás, né, ou outros períodos onde a gente viu, né, que houve uma explosão, no início, então, né, houve uma explosão muito rápida. Né? A curva, você vê que ela é uma curva bem acentuada. Se você pegar essa análise de média móveis através dos dias, você vai verificar que esse caso tem casos até de 100%. Tá? Então, aqui, realmente, o cenário ficou bem ruim. Leandrão, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só interessante destacar, então, que tivemos nesse gráfico, olhando ele completo, né, vários momentos de baixa. Né? Então, o que pode ter acontecido nesse momento de baixa em detrimento a esse momento de alta? Né? Então, quando as pessoas começam a tomar mais cuidado, né? Quando as pessoas começam a cumprir as medidas aí que são colocadas pelos nossos governantes. É isso aí. E também chamar a atenção, né? Que a linha azul é a linha da média móvel.
né? Cada dia, calcula o dia, mais 6 para trás, os 7, e faz-se um valor. E aí faz essa linha que você está vendo do gráfico azul escuro. O restante, o azul claro, são os casos por dia, né? Então, você vê que aqui no dia 26, por exemplo, né, sexta-feira, o número de casos do dia foi superior à média, né? Foi de 80. Então, a barrinha azul clara está lá em cima e a linha da média está embaixo. Ou seja, isso quer dizer que está crescendo, né? A situação pode estar crescendo e se a gente não puxar o freio de mão, o negócio vai explodir. Então, por isso, né, a gente tem que tomar todos esses cuidados aí que vocês têm visto para que a gente segure esse freio de mão e essa linha azul escura comece a descer a ladeira, né, e que resolva aí os nossos problemas. E aí, Leandrão, fechamos? Fechamos. Só agradecer a galera que nos acompanhou até aqui. Agradecer também a SMA novamente, o pessoal da Multirio. E obrigado também, Rafael, pela troca aí, pela nossa conversa, nosso bate-papo. A gente está à disposição aí. Show de bola, meu amigo. Agradeço a sua participação aí, a nossa troca aqui, a nossa interação com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das informações trazidas. Sabendo já onde procurar, né? Se você quiser mais informações, tem muita informação para você. Agradecer a Secretaria pelo convite e que numa próxima aí estejamos juntos novamente. Um grande abraço para todos. Até uma próxima aí. Tamo junto. Até. Valeu.